Olá, pessoal do ensino médio, tudo bem? Vamos então agora para mais um vídeo, né, aí do nosso playlist Esquenta Bio, né, que vai falar sobre a teoria celular e microscopia. Então vamos lembrar um pouquinho sobre o tema, né? Então olha lá, teoria celular. Como que surgiu, né, essa teoria? Tudo vai reportar lá na época de 1665, né, que foi quando Robert Hooke descobriu, né, a célula, tá? Então a descoberta da célula ocorreu aí em 1665 por Robert Hooke, né? E aí alguns anos depois, o biólogo alemão Matthias Schleider, né, postulou, ou seja, ele adicionou que todos os vegetais são constituídos de células. Então ele veio somar aí, né, esse conceito inicial. E aí um ano depois deixa eu ver, era mesmo, um outro alemão, né, chamado Theodor Schwann, ele veio ampliar então aí o que o seu amigo falou, Matias, né, e ampliou essa ideia ao argumentar que também os animais são formados por células. Então, um falou que as plantas, os vegetais eram formados por células e o outro afirmou que os animais também eram formados por células, né? E a teoria, então, celular estabelece que todos os seres vivos são formados por células, que são as unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos, com exceção dos vivos, né? Porque os vírus eles não possuem uma célula como a gente conhece, né? Com todas as suas estruturas. Os vírus então são estruturas à parte, né? Dentro do que a gente vai estudar dentro da biologia. E aí o médico alemão, né, Rudolf Virchow, complementou a teoria afirmando que todas as células se originam de outras pré-existentes. Então, resumindo, a teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por células e que essas células são as estruturas fundamentais, né, dos seres vivos e que todas as células vão se originar de outros, né, de outra célula pré-existente. Então é isso que a gente tem aqui neste primeiro momento, né? Dando continuidade à microscopia, né? O que seria aí, ó? Muitos pesquisadores atribuem a invenção do microscópio a dois fabricantes de óculos, né? Os holandeses Hans e Zacharias, né? Ou seja, pai e filho, que ao trabalhar com lentes, né, criaram uma associação capaz então de ampliar os objetos naquela época até 3 vezes, né, permitindo então a visualização de detalhes que o olho humano dificilmente conseguia perceber, né? Até que veio então depois o holandês, né, Leeuwenhoek, né, e desenvolveu ainda mais essa técnica da microscopia e confeccionou então um modelo com lentes pequenas e precisas, né? Então foi com o uso desse, agora surgiu, então a gente já pode ter ideia na nossa cabeça sim o início do microscópio. Então foi com o uso desse microscópio, né, que Leeuwenhoek observou então micro-organismos e aí foi quando ele começou a registrar, a desenhar essa estrutura, né? Quase na mesma época que Robert Hooke, né, usou o microscópio rudimentar, né, que para que ele conseguiu lá falar assim, isso aqui é uma célula, né? Mas não sabia tudo ao certo que tinha dentro dele. Então, mais ou menos na mesma época, ao tentar analisar as características da cortiça, ele conseguiu, né? Porque o que seria a cortiça? A cortiça é a casca, né? Do vegetal, de alguns vegetais, inclusive a gente tira a cortiça para fazer rolha, tá? Então a rolha que a gente utiliza em algumas garrafas, né, para tampar, é a cortiça. Ele é então são células mortas, mas eram grandes por dentro, né, observando pelo microscópio, eram grandes buracos delimitados aí por estruturas com paredes. Então tinham estruturas. Então, né, ele conseguiu observar isto naquele momento. E aí ele chamou essas estruturas de células, que viria, né, do latim célula, né, cella, que seria o quê? Compartilhamento, caixa, né? Foi isso que ele definiu. E aí então, né, os microscópios, né, atuais mais conhecidos que a gente tem hoje, né, são os de luz, também chamados de ópticos, e os eletrônicos, né, que são os mais potentes. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles, né?
Os microscópicos de luz, ou também chamados diópticos, vão possibilitar o que? Um aumento de imagens por meio da passagem da luz. Então, como o próprio nome diz, eu preciso da luz que atravessa um conjunto de lentes após incidir sobre um objeto a ser observado. Esse aqui é um microscópio, né, óptico, tá? E aí, olha lá, né? Os microscópicos de luz modernos são capazes de ampliar as imagens entre 1.500 e 2.000 vezes. Então, já dá uma visualização bacana da estrutura. Agora, um microscópio eletrônico, né? Eles vão utilizar feixes de elétrons. Olha só que chique, né? Para rastrear aí a superfície do objeto a ser estudado, né, e assim fornecer a imagem. Então, permite a visualização de detalhes dessas estruturas celulares e também virais, porque os vírus são estruturas bem pequenininhas, né? E eles podem ampliar as imagens em até 1 milhão de vezes. Então, olha só, né? O microscópio de luz já dá uma visualização bacana, mas o microscópio, os eletrônicos, né? Eles dão aí uma super visualização com todos os detalhes que a gente precisa, né? Bom, o que eu queria falar com vocês neste momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!